Eu sou o professor Cláudio Braga e seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. Estamos comemorando o aniversário de 503 anos da Reforma e esse é o quarto vídeo desta série. No nosso último vídeo, nós vimos como foi o início da Reforma na Alemanha, com Martinho Lutero, e na Suíça, com Ulrich Zwinglio, e no vídeo de hoje nós vamos ver como se deu a consolidação da Reforma através de João Calvino. Logo após o início da Reforma, em 1517, num período que vai se seguir até 1536, vamos chamar esse período de primeira geração de reformadores. Essa primeira geração, como nós vimos, ela está dividida basicamente em duas tradições. A primeira tradição, vamos chamar de tradição protestante alemã, que são os luteranos, da reforma feita através de Lutero e Melanchthon. E uma segunda tradição, que vamos chamar de tradição reformada, que são as igrejas que vieram a ser, então, estabelecidas através da tradição de Zwinglio, Bullinger, Micônios, Wickham Lampard e outros reformadores. Essa primeira geração de reformadores foi muito importante, porque foram os homens que Deus usou para dar o pontapé inicial no trabalho de reforma. É com eles que começa de forma intensiva e com muitos resultados todo o questionamento acerca das doutrinas e práticas da Igreja Católica, o que vai resultar com o rompimento com esta instituição e levar ao surgimento da tradição protestante reformada. Dentre as conquistas da primeira geração de reformadores, nós devemos destacar algumas. Primeiro, houve o resgate da palavra de Deus como única autoridade sobre a igreja. Também tivemos êxito na tradução das escrituras para a língua do povo. Também uma produção de material doutrinário através de confissões de fé e catecismos para exprimir a fé e instruir os membros da igreja, além também do resgate da tradição bíblica e o reconhecimento dos dois únicos sacramentos instituídos por Cristo, batismo e ceia. E, com isso, foi instituída a administração correta do sacramento da ceia, trazendo, então, a abolição da missa. Por volta ali de 1530, o protestantismo já havia sido implementado em várias regiões da Europa, o que nos leva a um novo tempo e o surgimento de uma segunda geração de reformadores. Essa segunda geração se tornará responsável por consolidar a reforma protestante e trazer uma organização doutrinária ao trabalho que havia sido iniciado ali por Lutero e por Zwinglio. Esse trabalho foi feito através de uma sistematização das doutrinas defendidas, então, pelos primeiros reformadores. É bom lembrarmos, e realmente algo que nós nunca devemos esquecer, que os trabalhos dos primeiros reformadores, principalmente os de Lutero, eles foram feitos em meio a lutas intensas contra os mais variados adversários, através de cartas e de tratados. É comum se dizer que Lutero ele foi o homem que Deus usou para forçar e derrubar a porta e começar então a destruir o que estava errado dentro da igreja. Mas agora serão necessários outros homens para atravessarem essa mesma porta que já havia sido derrubada por Lutero, mas esses outros homens agora vão organizar todas as coisas. Dentre esses homens, eu quero destacar aqui o reformador João Calvino. Mas quem foi João Calvino? Sem dúvida, ele é o mais importante sistematizador da teologia protestante. Enquanto Lutero foi a força propulsora, Calvino foi o pensador que cuidadosamente sistematizou as doutrinas bíblicas que os reformadores defendiam em uma forma organizada, coerente e coesa. Poucas pessoas na história do cristianismo são tão estimadas ou tão estranhamente desprezadas quanto ele. Calvino coleciona até hoje tantos admiradores quanto também um número considerável de inimigos. Ele nasceu em Noyon, na França, em 1509. Aos 14 anos, ele começa a estudar literatura, que era a sua grande paixão, na Universidade de Paris. Mais tarde, o seu pai vai ordenar que ele troque o curso de literatura pelo de direito civil.
Calvino, então, vai para a Universidade de Orleans, onde ele tem o seu primeiro contato com o pensamento humanista de voltar às fontes clássicas. Mas em 1531, o seu pai morre e Calvino, então, volta a estudar literatura. Ao longo de sua vida acadêmica, que foi muito cheia de trabalhos, ele acabou, então, estudando vários cursos. Estudou gramática, filosofia, teologia, literatura, retórica, direito, lógica, aritmética, geometria, astronomia e até música. Calvino era muitíssimo estudioso. E isso, com certeza, contribuiu para a formação de uma mente brilhante e de um pensamento que poucos tiveram ali na vida de Calvino. Bem, a conversão de Calvino, ela vai ocorrer por volta dos seus 25 anos de idade. O próprio Calvino, ele escreve a respeito da sua conversão o seguinte, ele diz: minha mente, que a despeito de minha juventude estivera por demais empedernida em tais assuntos, agora estava preparada para uma atenção séria. Por uma súbita conversão, Deus transformou-a e trouxe-a à docilidade. Tendo, portanto, recebido um pouco de experiência e conhecimento da verdadeira piedade, fui repentinamente inflamado com tamanho desejo de prosseguir, que, mesmo não abandonando os outros estudos completamente, ainda assim dediquei-me a eles mais negligentemente. Calvino, então, tem ali uma conversão, como ele mesmo diz, súbita na vida dele, e ele se dedica realmente a conhecer cada vez mais as Escrituras, cada vez mais ao Senhor. Calvino é alguém que gosta de estudar, se dedica ao aprendizado das Sagradas Letras. E apesar dele mostrar uma mente brilhante e ser alguém extremamente capaz para o ensino, Calvino era uma pessoa de personalidade quieta e até um tanto quanto retraída. Ele preferia a paz dos estudos do que qualquer outra coisa. Uma paz que lhe foi negada por toda a vida, curiosamente. E ele mesmo relata isso. Ele diz, né? De minha parte, tendo uma natureza um tanto indelicada e retraída, sempre desejava paz e tranquilidade. Então comecei a procurar algum esconderijo e uma forma de afastar-me das pessoas. Mas, longe de atingirem o desejo do meu coração, todos os retiros e lugares de escape tornaram-se como umas escolas públicas para mim. Em resumo, apesar de sempre acalentar o objetivo de viver na privacidade, incógnito, Deus levou-me de tal forma e fez-me mudar de tais maneiras diversas, que nunca me deixou em paz em lugar algum, até que, a despeito de minha disposição natural, colocou-me no centro das atenções. Calvino, então, tinha essa personalidade, ele queria estar em paz, num lugar quieto, silencioso, se dedicando apenas a estudar, a aprender, a escrever. Ele amava realmente a literatura, amava a teologia, e isso para ele era um casamento perfeito. E ele queria se dedicar a estas coisas. Mas os pensamentos, os planos que Calvino tinha, não eram os planos que Deus tinha para ele. Calvino, então, ele deseja encontrar esse lugar de paz, onde ele pudesse se dedicar aos estudos. Por isso, ele decide ir para Estrasburgo, na Alemanha. Então, em 1536, seguindo o plano, ele segue viagem com o seu irmão e com a sua irmã para a cidade de Estrasburgo. Mas Calvino não contava com os planos de Deus. Nessa época, estava ocorrendo uma guerra entre o rei Francisco I da França e Carlos V do Sacro Império Germânico. Com isso, Calvino teve de realizar um desvio de rota para não se deparar ali no campo de batalhas. Esse desvio fez com que ele passasse pela cidade de Genebra, na Suíça. Esse episódio, inclusive, ele é muito conhecido e ficou conhecido como o Desvio Santo, porque esse desvio de rota
levou Calvino a passar por Genebra e acabou sendo, então, determinante na vida dele, mudando a história não apenas de Calvino, mas acabou por escrever a história das igrejas reformadas. A cidade de Genebra, e temos que entender que quando Calvino chegou ali em Genebra, Genebra já era uma cidade que estava passando por um processo de reforma. A reforma já tinha se iniciado em Genebra ainda antes de Calvino chegar ali. Em 1532, por exemplo, os genebrinos eles começaram a destruir e banir as imagens dos cultos. Em 1536, houve ali o primeiro culto protestante, onde até foram cunhadas moedas com a famosa inscrição Post tenebras lux, que significa luz após as trevas, e esse passou a ser o lema reformado adotado pela igreja ali de Genebra. Em 1536, a missa naquela cidade também foi abandonada. Todas as comemorações de feriados santos também foram destituídas. O único dia onde todos paravam o seu trabalho era o domingo, que era o dia dedicado a Deus e também o dia de descanso das atividades dos homens. Essa era a situação da reforma protestante em Genebra quando Calvino chegou ali. Mas como foi que Calvino aderiu à reforma em Genebra, esse movimento reformado em Genebra, já que ele queria paz e sossego e tranquilidade para si? O que foi que o fez entrar nesse turbilhão que era a reforma em Genebra? Bom, aqui nós vamos ter a pessoa importantíssima de Guilherme Farel, que era um dos reformadores, né, um dos homens que haviam implementado a reforma em Genebra. Ele, então, havia já convencido a população a votar de forma unânime por viver de acordo com a lei do Evangelho e com a palavra de Deus e abolir todos os abusos papais. Este foi um trabalho feito por Guilherme Farel ainda antes de Calvino chegar em Genebra. E quando Farel ele foi informado que Calvino estava na cidade, ele foi até a hospedaria onde Calvino estava, entrou ali no quarto de Calvino e implorou para que ele ficasse em Genebra e ajudasse então a completar o trabalho de reforma. Calvino vai protestar veementemente, dizendo que ele não estava preparado para uma tarefa tão grande e o que ele desejava era servir a igreja estudando e escrevendo em paz. Guilherme Farel, então, não se dá por vencido e, ameaçando Calvino de uma maneira que ele nunca esqueceria, ele conseguiu êxito. Olha só o que ele disse para Calvino. O próprio Calvino relata, inclusive, o episódio, como foi que Farel o tratou e o convenceu a ficar em Genebra. Ele vai dizer: a essa altura, Farel, ardendo com zelo assombroso pela proclamação do Evangelho, repentinamente uniu todos os seus esforços para manter-me ali. Depois de ouvir que eu estava decidido a prosseguir meus próprios estudos particulares, quando percebeu que não chegaria a lugar algum com súplicas, chegou ao ponto de me amaldiçoar, dizendo que agradaria a Deus amaldiçoar meu lazer e a tranquilidade para os meus estudos que eu estava buscando. Se em tão grande emergência eu me retirasse e me recusasse a prestar auxílio e socorro. Essa palavra arrasou-me tanto que desisti da viagem que havia começado. E foi dessa maneira, até que curiosa, que Calvino vai desistir de prosseguir viagem para Estrasburgo e decide ficar em Genebra para ajudar Guilherme Farel no trabalho de reforma. A partir deste momento, o destino de Calvino e de Genebra estariam ligados para sempre. Mas não foi sem dificuldades e problemas e oposição que Calvino esteve durante 2 anos como pastor em Genebra. Ao adotar a Bíblia como regra e prática, não apenas para a igreja, mas também para a vida dos homens, Calvino ele amplia a sua aplicação à vida social da cidade. Por exemplo, o comércio deverá ser fechado no domingo, sendo esse o dia do Senhor,
Também o sacramento da ceia era negado àqueles que não professavam a verdadeira fé cristã ou que vivessem numa vida libertina, além da excomunhão de membros da igreja que insistissem em não viver de acordo com os padrões da Escritura. Então, Calvino ele implementou todas essas coisas na igreja e na sociedade ali de Genebra. E foi justamente um conflito sobre a disciplina da igreja que fez com que surgisse a primeira crise. E nessa primeira crise, em abril de 1538, Calvino e Farel foram então expulsos da cidade de Genebra. Após uma breve passagem pela cidade de Basileia, Calvino mudou-se, enfim, para Estrasburgo, onde ele sempre quis estar. E ali naquela cidade ele ficou 3 anos, onde ele conheceu Martin Butzer, que era o líder da reforma da cidade, e ficou ali ajudando Butzer a realmente fazer o trabalho da reforma em Estrasburgo. Durante esses 3 anos, Calvino ele vai contribuir de maneira intensa para a reforma em Estrasburgo. Na sua permanência ali na cidade, ele foi pastor, foi professor, ele inclusive deu aulas particulares de direito a alunos que não poderiam pagar, ele ajudou refugiados franceses, organizou uma escola de teologia, escreveu ali vários tratados, inclusive a segunda edição das Institutas foi escrita nesse período ali em Estrasburgo, e também Estrasburgo foi o local onde ele conheceu Idelete de Buren, a mulher com quem se casou, e inclusive tiveram um filho, o qual veio a falecer depois, mas Calvino teve a vida realmente que ele quis sempre ter ali em Estrasburgo, uma vida dedicada aos estudos, e também conheceu ali a sua esposa. Só que em 1541, tudo isso vai mudar. A partir de 1541, a cidade de Genebra vai escrever uma carta pedindo que Calvino retornasse, pois os opositores dele haviam perdido força e a cidade estava indo de mal a pior. Definitivamente, esse não era o desejo de Calvino, ele não queria retornar para Genebra. Inclusive, ele se referia à cidade de Genebra como uma cruz na qual ele tinha que morrer 1000 vezes ao dia. Afinal, ele estava feliz em Estrasburgo e Genebra não lhe trazia boas recordações. Só que aqui, nesse caso, foi Martin Butzer, que convenceu Calvino de retornar a Genebra, dizendo que se ele não retornasse a Genebra, ele se tornaria desobediente como o profeta Jonas. Calvino, então, aterrorizado com essa possibilidade, no dia 13 de setembro de 1541, retorna para a cidade de Genebra, o local onde ele havia sido expulso 3 anos antes. No primeiro domingo depois da sua volta à cidade, ele sobe ao púlpito da igreja. A igreja estava abarrotada de pessoas, todos ali esperando ouvir um Calvino enraivecido, enfurecido, que talvez fosse justamente dizer a eles que eles estavam errados por ter expulsado ele da cidade. Olha só o que aconteceu, a culpa foi de vocês. Que Calvino talvez trouxesse um tipo de vingança pessoal ali no púlpito, mas Calvino surpreendeu a todos. Naquele momento, ele abriu a sua Bíblia e começou a pregar exatamente a partir do ponto em que ele havia parado 3 anos antes. Calvino, ele pregava de forma expositiva e, em vários momentos, de forma sequencial. Então, ele havia parado num determinado livro da Bíblia, num determinado capítulo, e 3 anos, quando ele retorna, ele volta a pregar exatamente do ponto em que ele parou. Dessa maneira, ele vai demonstrar que a sua vida, o seu pastorado e a teologia dele era realmente um testemunho responsável da palavra de Deus. O compromisso de Calvino não era um compromisso pessoal, não era algo que estava na esfera apenas dele. Calvino tinha um compromisso muito maior, um compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor. A grande obra de Calvino foi, sem dúvida,
as institutas da religião cristã, as famosas Institutas de Calvino. As Institutas começaram como um livreto de bolso, escrito por ele em 1535, e por fim terminou em 4 volumes com mais de 1.500 páginas. Então, de um livreto de bolso, se tornou ali um grande livro, né, de 4 volumes, mais de 1.500 páginas, com mais de 3.000 citações dos pais da igreja. Só de Agostinho, para vocês terem uma ideia, são mais de 1.200 citações. Também é uma obra estritamente bíblica, são quase 7.000 referências bíblicas que traz os assuntos doutrinários de forma organizada, fazendo das Institutas um excelente trabalho de teologia sistemática. Calvino fez tudo isso, né, organizou dessa maneira, com várias referências bíblicas, com várias citações dos pais da igreja, mas as Institutas, apesar de serem uma obra de teologia sistemática, nunca perderam seu caráter devocional, porque fazia com que o leitor adorasse a Deus em cada assunto ali abordado. As Institutas é um trabalho profundo, mas que também vai preservar a praticidade da doutrina. Não é um trabalho simplesmente acadêmico e teórico, mas é um tratado teológico que, de maneira direta, vai conclamar os leitores a viverem o Evangelho de maneira piedosa. Quanto a isso, o próprio Calvino vai dizer que a Bíblia é Deus falando em linguagem infantil. É o pai que fala com os filhos em linguagem para a criança. O indivíduo que sai da universidade pode falar diante de uma igreja durante horas, coisas que ninguém vai entender. Mas para que serve isso? Além de uma exibição gratuita de capacidade. Não é esse o propósito de Deus, e sim que a palavra chegue a todas as pessoas comuns. Esse era o pensamento de simplicidade de Calvino. Você pode ser profundo, você pode até ter erudição, você pode trazer textos bíblicos, você pode trazer referências bíblicas, pode trazer comentários dos pais da igreja para apoiar todo o teu embasamento teológico, só que se isso não for transmitido de forma simples às pessoas, isso de nada vai adiantar. Calvino também vai produzir vários comentários bíblicos, comentários de quase todos os livros da Bíblia, além de um grande número de tratados teológicos. Mas, acima de tudo, Calvino era um pastor. Era um exímio pregador da palavra de Deus. Para Calvino, a pregação da palavra era a vox Dei, era a voz de Deus, e uma fiel interpretação da verdade revelada nas Escrituras. Então, o pregador, no momento em que ele está pregando a palavra de Deus, as pessoas que estão ali ouvindo aquela pregação, elas estão ouvindo a voz de Deus. A partir do momento em que essa pregação fosse uma fiel interpretação da verdade que estava revelada ali no texto. A pregação, para Calvino, então, é o momento central do culto. Quando o pregador abre o texto bíblico, Deus está presente, falando com a sua voz a toda aquela comunidade, conferindo graça salvadora e santificadora a todos os ouvintes. Por isso que Calvino valorizava a pregação das Escrituras. É uma voz de Deus. É Deus realmente falando, um canal pelo qual a graça vai sendo derramada na igreja, vai santificando alguns, vai escolhendo outros e até expulsando alguns lobos daquela comunidade. A respeito disso, Calvino fala, né? Combatendo o emprego de símbolos visíveis da presença de Cristo no culto, afirmo que é pela verdadeira pregação do Evangelho e não por cruzes que Cristo é retratado como crucificado diante de nós. A partir de Calvino, começa a ser abolido todo tipo de representação visual de Cristo ou de qualquer pessoa da Trindade, porque Calvino dizia que a maior representação de Cristo é o Evangelho sendo pregado diante dos ouvintes. E a respeito dos seus sermões, das suas pregações, é impressionante
chega a ser envergonhador para os pastores de hoje em dia. Para nós que pregamos a palavra de Deus, é um grande desafio e é humilhante ver o ritmo de pregações de Calvino. Durante 25 anos que ele esteve à frente da igreja ali em Genebra, ele pregava 2 vezes ao domingo, pela manhã e pela tarde, sempre o Novo Testamento, ou então o livro dos Salmos, e durante 3 dias alternados durante a semana ele pregava o Antigo Testamento. A sua pregação era uma pregação sempre expositiva, e a sua primeira série de sermões são 89 sermões no livro de Atos. Ele demorou mais de 4 anos pregando esses 89 sermões em Atos. É a sua primeira série expositiva. Depois disso, virá a sua segunda série expositiva, de 46 sermões em 1ª e 2ª Tessalonicenses, 186 sermões em 1ª e 2ª Coríntios, 48 sermões em Efésios. Essa segunda série demorou 8 anos para ser pregada na igreja ali em Genebra. Durante mais 5 anos, ele começa então a pregar a harmonia dos evangelhos. Isso vai até maio de 1564, que foi a sua última pregação antes de morrer. Nos seus sermões, durante a semana, no Antigo Testamento, não foi diferente. No espaço de 15 anos, ele pregou 174 sermões em Ezequiel, 150 em Jó, 200 em Deuteronômio, 353 em Isaías, 123 sermões em Gênesis, 107 em 1 Samuel e 87 em 2 Samuel. Alguns livros ele pregou do primeiro ao último capítulo. Pregou livros inteiros. Por exemplo, ele pregou livro inteiro de Gênesis, Deuteronômio, Jó, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, profetas maiores, todos, profetas menores, todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Hebreus. Estes livros todos ele pregou do primeiro ao último versículo. Dessa maneira, durante os seus 25 anos ali, ele pregou quase que toda a Bíblia. É realmente fascinante ver a quantidade de sermões que Calvino produziu à frente da igreja de Genebra. É fascinante ver isso na vida de Calvino e confesso que é humilhante ver isso na vida da igreja hoje, né? Então, não tem como fazer uma comparação aqui. Bom, Calvino tem a sua importância. Ele foi um grande reformador. Ele achava que a igreja, a vida pessoal, a adoração, a cultura, tudo mais tinha que ser transformado pela palavra de Deus. Baby Warfield, que foi um grande teólogo, doutor da igreja, né, presbiteriana, ali no início do século XX, ele vai dizer: Calvino encontrou o protestantismo como um bando e o transformou em um exército. E foi justamente isso que aconteceu. Ele trouxe organização para dentro do movimento reformado. A influência de Calvino não pode ser calculada. Mas o que aconteceu ali em Genebra durante os anos que ele permaneceu é espantoso. Começaram a vir pessoas de todas as partes da Europa para aprender na Academia de Genebra, ou seja, na escola de teologia que havia ali em Genebra. Eram franceses como os Huguenots, escoceses como John Knox, ingleses como os puritanos e muitos outros homens que foram influenciados pelos ensinos de Calvino. Eles levaram então a palavra libertadora da graça por toda a Europa e, por conseguinte, atravessaram o Atlântico, trazendo essa mesma palavra libertadora da graça para a América. Calvino, ele foi alguém que desde os seus dias de estudante, ainda lá em Paris, ele tinha uma saúde muito frágil e frequentemente ele ficava doente.
Os seus últimos anos foram marcados por um sofrimento ininterrupto. No início de 1564, numa carta a médicos franceses que lhe haviam enviado alguns remédios para aliviar as dores que ele sentia, algumas doenças dele foram enumeradas ali. Ele sofria de artrite, pedras nos rins, sofria de hemorroidas, de febre, de nefrite, uma indigestão muito severa, cólicas, úlceras e emissão de sangue na urina. Essas enfermidades acompanharam Calvino durante todo o seu ministério, se agravando ali ao final da sua vida. Nos últimos dias de pregação, Calvino estava tão enfermo e acometido de dores que era necessário que o levassem na cama para que ele pregasse no púlpito da igreja. As suas últimas palavras foram dirigidas a um grupo de ministros da igreja, que foram fazer uma visita para ele. E ao fazer a visita, Calvino lhes disse: quando cheguei aqui pela primeira vez, quase não havia nenhuma organização. Pregava-se o evangelho, isso era tudo. Todas as coisas estavam transtornadas. Atravessei conflitos espantosos, fui saudado com zombarias à noite diante de minha própria porta com 50 ou 60 ataques. Imagine como isso afetou um estudioso, pobre e tímido como sou, e confesso, sempre fui. Então, expulsaram-me da cidade, e em meu retorno de Estrasburgo, tive tantas dificuldades quanto antes para realizar meu ofício. As pessoas lançavam seus cães em cima de mim, e eles agarravam minhas roupas e pernas. Quando fui ao Conselho dos 200 para apaziguar um tumulto, receberam-me com gritos para me retirar. Não vou fazer nada disso, repliquei. Matem-me, tratantes, se quiserem. Meu sangue testemunhará contra vocês, e estes bancos exigirão isso de vocês. Assim será com vocês, meus irmãos, pois estão em meio a um povo perverso e infeliz. Por mais pessoas de boa vontade que haja, é um povo ímpio e perverso, e vocês experimentarão a sua perversidade quando eu tiver ido. Mas sejam corajosos e fortaleçam-se, pois Deus fará uso desta igreja, e mantê-la-á e preservá-la-á. Cometi muitos erros com os quais vocês terão de se conformar, e tudo o que fiz não valeu nada. Os ímpios vão tirar proveito dessas palavras, mas repito que tudo o que fiz não vale nada, e que sou uma criatura miserável. Isso, porém, posso dizer, que sempre desejei fazer o bem, e os meus erros sempre me desagradaram. E o temor de Deus está arraigado em meu coração, de modo que vocês podem dizer que minhas intenções foram boas, e oro para que o mal me seja perdoado. E se tiver havido alguma coisa, que se ajustem a ela e a sigam. A respeito de minha doutrina, ensinei fielmente e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras. Nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Não escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Calvino morreu em 1564, aos 65 anos de idade. A influência de Calvino se estendeu pela Europa, muito devido aos estudantes da Academia de Genebra, bem como pela proliferação dos seus escritos. As igrejas reformadas na Suíça, Holanda, França, na Inglaterra, elaboraram diversas confissões de fé, que foram baseadas nas doutrinas da Reforma, que se consolidou ali com Calvino. Essas igrejas, elas acabaram por herdar a teologia de Calvino, que não era propriamente dele, mas que ele havia sorvido essa doutrina de Agostinho e outros pais da igreja, do apóstolo Paulo e de todo o conselho de Deus nas Escrituras Sagradas. Calvino hoje ainda fala. Calvino nos deixa um legado excepcional.
o legado de que vale a pena se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Vale a pena se dedicar a uma vida que seja vivida para a glória de Deus. Que a Palavra de Deus, ela está acima de toda e qualquer coisa. E que não importa a oposição, não importam os inimigos, todo o conselho de Deus deve ser anunciado. Ainda que lhe custe, ainda que me custe, a perca de um cargo, a perca de, talvez, até de uma cidade, a ponto que tenhamos de nos mudar da onde vivemos. Tudo isso vale a pena para que a verdade continue sendo anunciada e a glória de Deus continue sendo sempre manifesta e exaltada dentre os homens. Deus possa nos abençoar através deste estudo e tão breve retornaremos então para nosso 5º vídeo sobre a Reforma Protestante. Até lá e que Deus vos abençoe.